A paraxá de Coré, o Corá, é uma paraxá muito importante e muito atual. Ela contém ensinos, ela contém situações que nós que estamos vivendo da obra, aliás, nós vivemos para a obra, né? Nós que vivemos para a obra, a classe sacerdotal, a liderança dessa casa, você que tem um ministério, um chamado, você que vive também para esta obra, a paraxá de Corá exemplifica, mostra alguns casos que nós estamos constantemente enfrentando. E a paraxá de Corá nos ensina a identificar e a discernir certos tipos de espíritos de contenda, de confusão, que são enviados através de algumas pessoas para disseminar o corpo, para desintegrar o corpo, para quebrar a unidade do rebanho. Não só no âmbito eclesiástico isso acontece nas igrejas, mas às vezes na sua própria família. Quantas vezes na sua família chega uma pessoa de fora e aquela pessoa trabalha e ela vai plantando a inimizade, ela vai plantando a discórdia, ela vai plantando a contenda dentro da sua casa. Quando você assusta, já está irmão não conversando com o irmão, os pais não conversando um com o outro, os primos com contendas. Então nós temos que aprender com a paraxá de Corá, que é a paraxá de hoje, como identificar esse tipo de pessoa. Mais do que identificar a pessoa, como identificar esse tipo de espírito. Porque essas pessoas, elas agem por um espírito, elas não agem por si próprias. E nós vamos aprender então sobre a paraxá Corá. Hoje, diferentemente da última vez que eu ministrei, eu não irei pregar. Da última vez que eu ministrei aqui, eu preguei. Hoje eu irei ensinar. Hoje eu irei ensinar. Hoje é um dia de ensino. Hoje eu quero que você sente, anote, preste atenção. Viu? É importante. Bom, abra sua Bíblia então no livro de Bemidbar, Números, capítulo 16, a partir do verso 1. A partir do verso 1. Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filho de Eliabe, e a Om, filho de Pelete, filho de Ruben. Levantaram-se perante Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de fama, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Rav lachem, basta, chega, estamos saturados de vocês, pois que toda a congregação é Kedoshim, é santa, cada um deles é Kodesh, é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação de Deus? Meus irmãos, o texto começa com algo muito interessante. Nós vemos aqui esse indivíduo chamado de Corá em hebraico, e a tradução desse nome é calvo, careca, né? Ele era... Antigamente a calvície não era algo muito comum, então as pessoas que eram calvas, eles tinham um certo destaque, né? Porque não era uma coisa muito comum de acontecer, diferentemente de hoje, né? E hoje perdem-se os cabelos aí, muito novos, né? Eu raspei para ver se para de cair um pouco, porque realmente não quero me tornar um Corá, né? Mesmo que seja na aparência. Mas esse sujeito chamado de calvo ou Corá, ele organiza contra Moisés e contra Arão uma rebelião. A Bíblia chama de rebelião. E essa rebelião não foi uma rebelião bagunçada, anárquica, desorganizada. Foi uma rebelião muito bem planejada e estruturada. Corá, ele se associa com pessoas importantes da casa de Israel, se associa com descendentes da tribo de Ruben, porque Corá, o acampamento dele era ao sul, juntamente ali com o acampamento de Ruben. Então ele se associa com os filhos com esses descendentes de Ruben, que você vê aí no primeiro versículo, e ele se dirige contra Moisés e contra Arão. E a Bíblia diz que ele ainda reúne
outros 250 homens da casa de Israel, homens de influência, homens de certa fama, formadores de opinião. Corá não estava organizando uma pequenina insurreição. Corá queria tomar o poder. Corá estava a organizar uma revolução. Se ele falasse espanhol, diria: Viva la revolución. Tudo foi organizado, se associou com pessoas importantes, com pensadores, com formadores de opinião, se associou com os descendentes de Rubem. Por que com os descendentes de Rubem? Porque Corá, para questionar a autoridade de Moisés como levita, foi dado a um levita a direção do povo judeu. Corá, ele se baseou num argumento até bíblico. Por que não dar a autoridade do povo de Israel ao primogênito de Israel? Quem era o primogênito de Jacó? Rubem. Então, biblicamente, ou de acordo com as leis até então proferidas pelo povo, o primogênito ele teria o direito à senhoria dos seus irmãos, de sua casa. Da mesma forma, fez-se uma associação com a casa de Israel, a tribo de Rubem deveria ser a tribo encarregada da liderança do povo. Seria algo lógico. E Corá então se veste desse argumento, contacta esses descendentes do reino, herdeiros legítimos da liderança de Israel, e se levantam contra a pessoa de Moisés e contra a pessoa de Arão. Agora, o que não é descrito claramente na Bíblia são as verdadeiras intenções de Corá. Ele se camufla com esse ideal comunitário, que vocês vão ver agora, mas na verdade a intenção do coração dele era outra. E este é um dos primeiros aspectos que eu quero chamar a sua atenção aqui nesta manhã. Vamos acompanhar aqui o que eu preparei. Olha, pode passar. Segundo o Midrash, agora tem que aprender a usar a sabedoria judaica, né, gente? O estudioso ele não fica ali só no texto bíblico. Ele amplia o seu horizonte de conhecimento com fontes hebraicas que relatam a mesma época. A lei oral, ela só se tornou escrita no primeiro século. Até o primeiro século da Era Comum, todo esse conhecimento de histórias, de relatos, tinha uma lei oral, tinha uma Torá, Torá Shebe'al Peh, tinha uma Torá oral, um conhecimento que era passado de pai para o filho. E a Midrash congregou esse conhecimento. E eu pesquisando lá sobre essa história, olha o que eu descobri, que a lei oral fala desse evento aí de Corá. Segundo o Midrash, o motivo da rebeldia de Corá era pura inveja. Presta sua canetinha, pai. Aí, eu gosto dessa canetinha. Aqui. Segundo o Midrash, o motivo da rebeldia de Corá era pura inveja de Arão. Por quê? Apenas Arão e os seus descendentes físicos poderiam exercer o sacerdócio. Pode passar. Datã e Abirão, esses dois que Corá contacta para poder